Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. Hoje nós vamos discutir a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. Desde 2004, está em tramitação aqui na Câmara Municipal um projeto de lei do vereador Beto Mech, que institui o Programa de Incentivos ao Desenvolvimento da Área Central da cidade. A partir de agora, ele vai nos explicar os detalhes desse projeto, junto com o vice-presidente do Cindy Lojas de Porto Alegre, Paulo Roberto Cruz, e ainda o empresário Edemir Simonetti. Vereador, já são quase 7 anos desde o início da tramitação do projeto. O que aconteceu nesse ínterim aí? Porque em 2004 entrou o projeto e aí ele teve que ser arquivado por causa do fim da legislatura, né? Uma questão do regimento da casa. Em 2005, então, ele foi desarquivado e começou a tramitar novamente. Já teve pareceres favoráveis de quase todas as comissões, mas recém entrou na ordem do dia. O que está acontecendo com o projeto? Bem, primeiro, é importante a TV Câmara pautar esse assunto, porque é uma maneira de nós mantermos pautado esse assunto, né? Eu tenho legislado há muito tempo, mesmo antes de ser vereador. Por exemplo, o Código Estadual do Meio Ambiente levou 9 anos para ser aprovado. 9 anos. Né? E foi aprovado porque nós não desistimos do Código, né? Que prevê, inclusive, estímulos tributários para quem preserva. Né? Então nós temos que insistir. Agora aprovamos o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, que vai ser muito bom para a cidade. Né? Eu tive agora na Bahia, a Chapada Diamantina, um dos maiores parques nacionais do Brasil, mais de 100 mil hectares. Em virtude da Copa, pela primeira vez está havendo muito investimento no parque para atrair os turistas que vão para Salvador na Copa. Né? Então é assim, para atrairmos investimentos e pessoas numa cidade, nós temos que cuidar não só do trânsito, que essa é a mania de Porto Alegre. Porto Alegre pensa demais no trânsito, como se o trânsito fosse a única coisa importante. Não. Nós precisamos de trânsito, nós precisamos de restaurar prédios históricos tombados, né? Cuidar da nossa arborização, dos nossos parques, das nossas praças, investimentos com qualidade, né? Um bom serviço. Tornar a cidade agradável. Tornar a cidade agradável. Então é um conjunto de fatores. Né? Nós temos muito uma mania aqui de tratar demais, ou quase que só, do trânsito, que também é importante, óbvio. Né? Então, só para dar esse exemplo aí, lá na Bahia, que é uma das maiores preocupações com o Parque Nacional da Chapada Diamantina, né? Onde pessoas do mundo inteiro correm lá. E nós temos parques aqui também, reservas, não só parques urbanos. Temos reservas, Lamy, Morro do Osso, Parque Saint-Hilaire. Por que eu estou colocando isso? Porque nós precisamos também preservar o nosso patrimônio histórico, e nós temos uma riqueza impressionante. Né? Eu sempre digo assim que não é, na realidade, Porto Alegre que é a capital do Rio Grande do Sul, é o centro de Porto Alegre. Né? Eu moro no bairro Petrópolis. Petrópolis não tem nada de capital. É um bairro que as pessoas que não são de Porto Alegre nem conhecem. Né? Ou até quem é de Porto Alegre não conhece. Agora, o centro de Porto Alegre, por que todo mundo conhece? Porque ali é a capital. Né? É aqui, no caso, que está a Câmara de Vereadores, né, que está o centro administrativo, onde está uma infraestrutura aonde nenhum outro bairro tem, nenhum outro bairro da cidade de Porto Alegre ou de qualquer outro centro no mundo tem como no centro, porque pela sua história. Né? Olha que interessante, já no século XVIII, Porto Alegre, que era centro, cidade baixa, um pouco azenha, ela já foi trabalhada para ter, por exemplo, muitas praças. E por isso que o centro de Porto Alegre tem muitas praças. Olha a visão dos urbanistas de Porto Alegre já na época. Caxias já não tem muita praça, porque já teve uma outra concepção. Lá não houve planejamento urbano como teve em Porto Alegre. E teve, como tem, embora infelizmente muitos destruídos por uma onda mundial dos anos 70, de que o que era histórico não interessava, e aí se derrubou muitos prédios no mundo inteiro, não só em Porto Alegre, mas temos ainda prédios de referência internacional. Olha o Margs, o Teatro São Pedro, o Palácio Piratini, o Mercado Público, enfim, poderia citar aqui vários prédios. A própria Praça da Alfândega e o seu entorno. Confeitaria Rocco. A Confeitaria Rocco, muito bem, junto com a praça ali agora, que também foi restaurada. Temos também muito no bairro Moinhos de Vento, mas não é o tema agora. Mas o centro é impressionante. Se tu colocar o centro ele também ele é residencial.
Então juntou comercial com residencial também ali que as praças também surgem por causa disso também. Sim, o Simonetti colocou bem. O centro de Porto Alegre já foi o bairro mais chique residencial da cidade até os anos 60. Ali que era, principalmente na Duque de Caxias. A gente vê os resquícios disso na própria arquitetura dos prédios. Então, aí é que está. Se ainda tem arquitetura, e tem, graças a Deus, nós temos que preservar essa arquitetura. Essa característica do centro, ela tem que ser preservada, o que não quer dizer que não tem que ter aprimoramentos. Óbvio que tem que ter. Né? Só para não fugir do momento, eu só queria frisar uma coisa. Como vocês são jovens e eu sou um pouquinho mais velho, eu tenho certeza que tu deves ter em casa fotos dos teus pais ou avós desfilando na Rua da Praia. Eu sou de São Sebastião do Caí, eu vim a Porto Alegre já jovem, com 18 anos, mas antes disso minha mãe trazia os filhos, nos arrumava, nós pegávamos o ônibus e vínhamos a Porto Alegre fazer compras na Rua da Praia. Então passeávamos na Rua da Praia. Então a Rua da Praia, além de tudo, era o desfile das pessoas de bem e bem aquinhoadas da cidade, era a Rua da Praia, não era um shopping center, um outro lugar, era a Rua da Praia. Então, de lá para cá, de alguns anos para cá, de 40 anos para cá, a Rua da Praia não teve uma revitalização assim completa, como deveria ter, né? Agora, depois que tiraram os camelôs, que melhorou um pouco, e alguns lojistas se estabeleceram onde era a Livraria do Globo, onde era aquele cinema Carlos Gomes, que a Lojas Pompeia for, e assim outros lojistas que estão se estabelecendo ali, e outros empreendimentos bancários que estão se estabelecendo, recuperando o Cine Cacique, aquele outro prédio que tem ao lado do Cine Cacique. Mas o Porto Alegre e o centro de Porto Alegre tinha um charme, como o Teatro São Pedro, tinha um charme que deixou de ter. E que realmente, se esse projeto passar, e deveria passar logo, nós podemos mudar e transformar Porto Alegre ainda talvez para 2014. Pois é, um pouquinho antes de o programa começar, a gente conversava aqui nos bastidores da dificuldade de passar projetos como este que envolvem tributos, né, que envolvem tributação. E este projeto seu, ele quer dar incentivos fiscais para quem decidir investir no centro, tanto na restauração quanto no surgimento de novos empreendimentos, é isso? A ideia é a seguinte, só para assim contextualizar. Não foi só o centro de Porto Alegre que teve recuos, isso é normal nas cidades do mundo todo. Grandes cidades. O que as outras cidades fizeram para se reencontrarem com o seu centro, no mundo inteiro? Isso não é uma característica de Porto Alegre, mas as outras cidades, ao contrário de Porto Alegre, embora tenha melhorado um pouco nos últimos anos, o centro melhorou um pouco, tanto pela iniciativa privada como pelo poder público, mas o que foi feito? Primeiro, entender o seguinte, isso é fundamental, se já existe um bairro pronto, historicamente pronto, que é o centro, com toda a infraestrutura existente, saneamento básico, energia elétrica, telefone, rua, tudo. Não é possível, por uma questão de sustentabilidade, por uma questão social, econômica e de sustentabilidade, fazer migrar para outros bairros, porque aquele investimento feito vai ficar ocioso, então é um investimento colocado fora, que valeu por um período e não vale mais, imagina, então quando ele fica abandonado, né? Imagina, um patrimônio que se perde, e tu vai impactar outros bairros sem necessidade de impactar. Isso é um conceito universal, tá? Então, tem que manter as pessoas, seja residência, seja atividade, serviços, naquele bairro já pronto. Porque tu não precisa ficar investindo, e quem paga isso somos nós, os nossos impostos. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se existe esse investimento, com todas essas características, para manter as pessoas morando lá, e mantendo atividades e até incentivando novas atividades, aí vem o projeto, ou a melhoria das já existentes, o que tem que ser feito? Como em qualquer atividade na agricultura, é assim na indústria, no comércio, no serviço, em residência, estímulo tributário. E é isso que o projeto busca, então. Quem for fazer um investimento no centro, por exemplo, vai construir num terreno, vai pintar um prédio já existente, tem um restaurante, vai ampliar o restaurante, vai, por exemplo, mudar o sistema elétrico.
Chegamos. Aí vem os detalhamentos. Aquilo que for investido, não o que já existe, mas o que for novo, o novo investimento, vai receber abatimento nos tributos do município. É o caso dos incentivos da Copa agora, né? Que teve o Inter e o Grêmio, teve isenções de impostos, né? Para poder construir. Mas o centro, eu convivo há 30 e poucos anos no centro também, tenho comércio desde os anos 80 lá. E o centro, ele é além desse abandono que houve equipamentos novos em Porto Alegre, que aí o cliente vai aonde está melhor. Então são os shoppings de Iguatemi, Praia de Belas e outros tantos shoppings que surgiram, que o cliente se mudou. Por quê? Que é mais organizado, é mais limpo, é mais segurança, é mais. E o centro menos. Nós temos que, para reverter, proporcionar melhor qualidade no centro, que aí eu acho que vem o incentivo. Sim. Nós temos que... acessibilidade, estacionamento, segurança, limpeza, iluminação, que isso está sendo feito nos últimos anos. Nós temos a saída dos camelô da rua, que ficou melhor para eles, e surgiu vários projetos no centro. Os empresários não colocam dinheiro antes das coisas acontecerem. Exatamente. Acontece um shopping novo, ele vai para lá. Acontece outro equipamento novo, ele vai para lá. Então, tem que proporcionar e atrair eles que seja um bom negócio. Que não adianta tu ter estacionamento, iluminação e tal, não tem público, tu vai quebrar. Então, tem que ter toda essa logística por trás. E o centro está nos proporcionando isso, está melhorando. A saída dos camelô, veio a Praça 15, veio o nosso projeto do chalé que ficou bacana, a Praça da Alfândega está ficando maravilhosa, nós teremos ela de volta para a Feira do Livro, vai ser uma diferença ao centro. Então há melhorias, só que nós teríamos que acelerar, tipo assim, vem para a Copa, vamos ter incentivos, 5, 10 anos para vir e atrair os empresários, porque aí rende, é rápido, né? Senão é muito lento o processo, porque houve uma degradação do centro, né? Nos últimos 40 anos ele veio menos e os bairros mais. Então nós temos que reverter isso. Eu acho que o projeto ele vem de encontro da necessidade para atrair os empresários e os que estão lá remodelar. Claro que ele não vai resolver o problema, mas isso é para qualquer política que se adote. Tu tem que ter, para melhorar algo, né? Tu tem que ter investimento, né? Tem que investir, tem que ter informação, tem que ter educação, né? Tem que agregar as pessoas, enfim, mas tem que ter o estímulo tributário. Por que a Salgado Filho, que foi já uma das avenidas mais charmosas de Porto Alegre, já não é mais? Não foi por mal, mas transformaram aquilo num terminal de ônibus. Né? É claro que não cabe, a Salgado Filho não tem vocação para ser um terminal de ônibus. O terminal de ônibus é terminal de ônibus, a avenida é avenida. Então tem que haver, agora isso sim é com a prefeitura, isso aí não tem a ver com o projeto em si. Mas é claro que esse projeto, ele busca a ser mais um instrumento de revitalização do centro, que já está ocorrendo. Exatamente. Mas melhorou bastante. De forma muito lenta. Muito. Nós poderíamos acelerar, porque as pessoas já estão começando aos poucos a ver que o centro vale a pena. Outros exemplos que eu daria, além de outros que foram colocados aqui, a usina do gasômetro está maravilhosa. Nós fizemos um trabalho que eu tenho orgulho de ter feito como secretário, que foi a adoção da Pepsi ali entre o gasômetro e o anfiteatro Pôr do Sol, que é a extensão do centro. Né? É o principal case de marketing da Pepsi no mundo. Mas, vereador, eu tenho certeza que se o senhor buscar apoio nas entidades como o FEComércio, Federação, o próprio Sindilojas, o Sindipoa, são sindicatos que estão atuando. O senhor deve ter visto nesses últimos dias, nós enchemos Porto Alegre de outdoor falando sobre o cais do Porto. Né? Isso foi patrocinado pela Federação, pelo Sindilojas, pelo Sindipoa, né? E nós botamos 80 outdoor para pressionar um pouco o governo para que haja em cima disso. O próprio projeto vereador está dentro de um universo de outros projetos, sim, como o projeto que já foi aprovado para a revitalização do cais. Eu não sei exatamente como está a situação dos portais da cidade, que seria para diminuir o fluxo dos ônibus ali. Que seria o caso da Salgado Filho, mas ele não está andando. Ele está semi-abandonado, uma pena. Realmente, lembrou bem, os portais seria fundamental para o centro.
Mas esse projeto foi feito junto com as entidades. Aqui o problema não são as entidades, né? Nós temos apoio, foi trabalhado junto. Nós participamos. Com o Sindipua, com o Sindilojas, com o CEPRORGS, com todas as entidades, todas, né, sem exceção, todas, elas nos apoiam. Esse projeto foi feito junto. Nós ficamos 1 ano elaborando esse projeto. E é interessante aqui colocar também, isso aqui ele foi, não digo copiado, mas ele foi inspirado em leis similares, olha só, de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Quer dizer, isso aqui não é uma novidade. Mas lá já foram aprovados. Sim, são leis lá. Nós pegamos das leis existentes, da época, em 2003. Nós fizemos várias reuniões. Qual é o problema? É a Secretaria da Fazenda. Tá? Então aí vem a chamada tecnocracia, né? Não é o secretário da Fazenda. Nós temos as tecnocracias, né? Nós temos servidores, alguns, que não querem mudar. Porque aqui é o grande erro, não há renúncia fiscal aqui. Isso aqui é para o que for investido. Sim, não é porque já existe. Não é sobre o faturamento da loja. O restaurante já está lá no centro, ele vai então estar no centro. Ter redução? Não. Ele tem que investir, ele tem que fazer algum investimento. Por exemplo, melhorar a calçada, vai melhorar o piso, vai pintar o prédio, reformar o sei lá. E outra, nós temos muito prédio histórico lá. Eu já sou autor de uma lei, que essa, graças a Deus, está funcionando, mas também ela é limitada, que isenta totalmente de IPTU e taxa de lixo o prédio tombado. Que são cerca de 50, né, no centro. Bom, eu não saberia dizer. Eu sei que são centenas em Porto Alegre. São vários. Eu não saberia agora no centro. Não sei quantos tem, mas são mais ou menos os tombados, porque entre a União também, né? Tombados pela União, Estado e Município, tem a isenção total de IPTU e taxa de lixo em torno de 400, da informação que eu tenho. Na cidade inteira. Na cidade, tá? Dos tombados, não quer dizer que não possa ter outros tombados. Aliás, nós entendemos que outros prédios deveriam ser tombados. Só que a isenção de IPTU e taxa de lixo, que é fundamental, e por incrível que pareça não existia até nós aprovarmos a lei, ela também, por si só, não é suficiente. Porque para tu restaurar um prédio histórico, tu tem que ter investimento. Então, se o poder público não pode colocar a verba ali, tudo bem, a gente até entende, mas então... Mas que isente, né? Que isente ou diminua a arrecadação do novo. Quer dizer, então o prédio lá que está abandonado, ele vai continuar abandonado. E onde é que fica a atração? Porque aí é que vem a visão que... Não foi feito por um projeto do Inter e do Grêmio, a isenção, né? Estadual. Sim, aí houve estadual. Houve mas aí foi política. Estadual, nós poderíamos ter isenção. Não teve municipal também. E os lojistas municipais estão dispostos a entrar com esse inclusive aquele prédio que eu falei da confeitaria Rocco, a gente tentou fazer aquisição, mas aí barramos nisso, que não havia nenhum incentivo para que a gente investisse no prédio. Tá porque a área útil dele é diminuída em função de ser tombado. De ser tombado. Mas não há nenhuma incentivo. Claro, porque essa é a vantagem também do projeto. Já existe a isenção de IPTU e taxa de lixo para prédio tombado. Tá, muito bem. Só que tem duas questões aí. Se for um prédio tombado no centro, muito bem colocado, só a isenção não ajuda muito, mas não é suficiente. Exatamente. Outra, não é só prédio tombado que existe no centro de Porto Alegre. Entendeu? Sim, isso é... Então, é uma minoria, né? E olha, gente, isso aí é um conceito universal, agora mesmo, porque o governo federal... Como é que o governo federal estimulou as indústrias do Brasil? Algumas. Desoneração tributária. Não tem como tu querer melhorar algo, estimular algo sem desoneração tributária. Isso é no mundo inteiro. Não é só... Então, se nós precisamos, e se é um consenso, que o bairro de Porto Alegre tem que ser priorizado, porque é o bairro de todos, e até o Estado deveria entrar, porque a capital do Rio Grande do Sul está no centro, então é um interesse do Estado do Rio Grande do Sul também. Isso é um consenso. Bom, então nós temos que entender que quem vai investir no centro tem que ter um reconhecimento, um estímulo, um cuidado, um carinho diferenciado de outros bairros. Não tem como ser diferente, porque senão nós não vamos conseguir fazer essa revitalização. E digo mais, isso centro, eu até entendo que num segundo momento nós deveríamos também trabalhar a Azenha. Tá? Que ela é antiga, né? Ela tem o mesmo perfil. A Azenha, parte da Cidade Baixa, não digo toda, mas parte da Cidade Baixa, e o 4º distrito. Cis Brasil. Bom,
Esse Brasil também, ali, nas imediações do Birici. Mas, enfim, agora vamos ao menos começar com o centro, porque isso aqui sim é consenso. Claro. E a época é propícia, né? Porque Sim, nós, vai de Copa. é uma época de grandes investimentos em função da Copa, quer dizer... Então a nossa ideia é a seguinte, até nós temos que fazer uma nova reunião. Porque o projeto do cais, ele vai dar ele é tão importante para a cidade, ele vai dar uma mudada, ela vai se tornar uma cidade também turística, né? Com mais permanência, não só turismo de negócio. E o centro, ele vai ficar uma distância, né? Em qualificação em relação ao cais. E as pessoas então isso aí seria um norte, um motivo, uma data específica, né? Para a gente atrair esses investidores para realmente... Na Orla ali a gente tem outros projetos, né? O CAIS já foi aprovado, mas tem projetos de outros vereadores aqui que tentam instituir marina pública, esse tipo de coisa. Mas já é lei isso, desde os anos 70. Não, eu digo para terminar a marina pública. Sim, mas aí a lei já existe, tem que fazer a marina pública. Bom, então temos aí sim, claro. Mas a lei já existe. A lei já existe. Né? Porque a lei é aquela velha história, ela é um instrumento, por si só não. Exato, exatamente. Então a gente tem a marina ajudaria esforços. muito, sim, e não só, agora vai vir também uma melhora na Orla, que é quando terminar o PISA, né, o socioambiental, porque ali agora vai ter ciclovia. A Pepsi vai continuar a fazer investimento quando terminar o PISA, porque a adoção não é só entre o gasômetro e o anfiteatro, vai até a Diário de Notícias. E o investimento que já foi feito ali, que você viu, nada demais, são canchas esportivas adequadas. Sim, tu devolve a orla ao Porto Alegrense. Exatamente. Iluminação, segurança, né? É isso, não é, eu volto a insistir, não é prédio na orla. Nós vamos estragar a orla se fizer prédio lá, pode ter certeza. Que nem aconteceu no centro. Por que o centro, um dos motivos do depauperamento do centro foi a especulação imobiliária a partir dos anos 60. Exatamente. Mas é claro, isso aí vem um boom no primeiro momento, mas depois ela começa... É o que vai acontecer com o bairro Bela Vista daqui a uns anos. Exatamente. Não adianta, tu tem que planejar melhor. É claro que tu pode fazer prédios, mas tem locais, por isso aí vem um plano diretor para a orla que não existe. Tem uma outra coisa muito boa aqui com relação ao centro, que foi instituído há poucos anos, que se transformou no nome, né, Centro Histórico. Isso localizou então, melhor, o projeto de lei é anterior até, a gente fala em área central, tem que até mudar isso aqui. O Cindy Lojas usa o centro centro histórico. Desde 2008, né? Então tem que até adequar nesse sentido. Nós temos que fazer uma nova reunião entre as entidades, que já fizemos várias, e agora partir para uma audiência com o prefeito. Porque se o prefeito não abraçar o projeto, nós podemos até aprovar esse projeto aqui no Executivo, no Legislativo, mas alguns técnicos da Secretaria da Fazenda vão fazer um lobby para vetar o projeto depois. Então, nós não queremos simplesmente ser notícia, não, nós queremos realmente que isso funcione. Então, a dificuldade não é aqui dentro da Câmara. Ao contrário, a Câmara é favorável tanto à situação como à oposição. O problema são alguns técnicos da Secretaria da Fazenda que barram e aí não adianta também. Por alguma experiência própria que nós temos do Cindy Lojas, só se consegue com pressão. Sem pressão não se consegue aprovar mais nada. A organização das entidades. Por isso nós temos que fazer uma reunião novamente, isso, e depois uma audiência com o prefeito para mostrar a importância disso. Né? Já teve alguma audiência pública nesse sentido? Não. Não, nós tivemos várias reuniões das entidades, para organizar o projeto. FEComércio, Federação, CDL também, CDL muito parceira também, Federação, com a Secretaria da Fazenda, aqui na Câmara, várias reuniões. Nunca foi dito que seria um contrário ao projeto, que teria que ter alterações, mas nos bastidores a gente sabe que existe uma resistência. Existe uma resistência muito grande. Bom, e claro que a gente aceita, óbvio, até porque o projeto de 2004, alterações, talvez até o substitutivo, não há problema nenhum nesse sentido. Né? Agora que nós precisamos... A essência seja essa, né? Precisamos estimular quem for investir no centro. Isso não há, senão nós não vamos conseguir avançar na revitalização do centro. Tá ótimo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com Porto Alegre em Debate, hoje discutindo a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho,
O lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. A Avenida Borges de Medeiros fica no centro de Porto Alegre. Ela inicia na Avenida Mauá e vai até a Avenida Padre Cacique. A abertura da Borges é recente, data de 1925. Antes disso, a extensão que ia da Rua General Andrade Neves até a Coronel Genuíno era oficialmente denominada Rua General Paranhos, mas para os porto-alegrenses o local era o Beco do Poço. Devido à topografia da região com fortes ladeiras e depressões, a General Paranhos virou foco de crimes e prostituição. Planos para urbanizar e melhorar a rua sempre foram discutidos, mas foi o intendente Otávio Rocha que colocou como objetivo a transformação do local. Foram feitas obras de viação com alargamento da rua, derrubados prédios, além de investimentos em higienização e embelezamento. Partiu de Otávio Rocha também a construção do famoso viaduto de cimento armado, hoje um cartão postal da cidade. Localizado no centro da cidade, o Chalé da Praça 15 é um tradicional ponto de encontro, por onde já passaram várias gerações. O local foi inaugurado em novembro de 1885 como um quiosque para a comercialização de sorvetes e bebidas. Em estilo bávaro, com traços de Art Nouveau, o chalé foi fabricado em estrutura de aço desmontável, madeira e vidro. A edificação é composta por 2 pavimentos, totalizando quase 200 metros quadrados de área construída. Até hoje, os lustres e ladrilhos são os originais. Tombado como patrimônio histórico e restaurado em 1998, atualmente o chalé abriga um importante restaurante da cidade. Quando passear pelo centro da cidade, dê uma passadinha na Praça 15 de Novembro. Pare e admire a beleza do lugar. E aprecie as especialidades do chalé num agradável happy hour.
Estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje discutindo um projeto de lei que prevê a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre a partir de incentivos fiscais. Estamos aqui com o vereador Beto Meche, que é o autor do projeto de lei, em tramitação desde 2004. Também estamos aqui com o Edmir Simonetti, empresário do Centro de Porto Alegre, gerencia ali o chalé da Praça 15, que é um grande marco aqui da cidade. Também estamos com o vice-presidente do Sind Lojas, Paulo Roberto Cruz. Vereador, a gente falava antes sobre os detalhes, né, essa resistência que existe para a aprovação do projeto em relação à tributação. Mas uma coisa interessante que o projeto também prevê é o incentivo às atividades limpas, né, que é também uma grande bandeira sua. Aí vem uma questão muito, embora hoje isso também avançou muito, né, com legislações posteriores, hoje para tu fazer um investimento já tem que ter um... Então a gente só colocou esse princípio porque fica difícil eu legislar sem colocar algo dessa maneira, né? Então, claro que o simples fato de investir no centro, né, já colabora para a sustentabilidade da cidade, em virtude do que eu falei no início, né? Tu já tem investimento no centro, já existe uma infraestrutura. Quanto mais tiver investimento ali, melhor, porque não impacta os outros bairros e não deixa ociosa aquela estrutura já existente no centro. Então, qualquer investimento no centro por si só já é sustentável, nesse princípio, né? Mas claro que, e hoje já está se fazendo muito, se tu puder, ao fazer uma reforma, colocar água da chuva, por exemplo, né? Se tu puder colocar a tinta, a água e não dissolvente, né? Colocar eficiência energética, que poucas pessoas sabem, existem recursos na CE, em virtude de uma lei federal, que a CE tem que investir e não tem projeto para isso. Olha que doideira. A CE não consegue investir em eficiência energética de graça para qualquer setor, porque ela tem que investir porque não tem projeto para isso. Então, eficiência energética, isso é limpo, né? Então, qualquer coisa que tu colocar que tenha uma característica de procedimento limpo, teria que ser agregado aqui, nesse sentido, né? Dei alguns exemplos só, né? Teto verde, que a CE está fazendo ali na Rua da Praia, a reforma com o telhado verde, isso é limpo, CEA. No chalé a gente fez isso. Chalé, exato, o chalé fez assim, né? Uma arborização, um paisagismo de vegetação nativa, enfim, tem várias maneiras de ser limpo, né? Madeira certificada e mais, isso já está até na lei, né? A captação de água da chuva hoje para novas construções ela é obrigatória, a aquisição de madeira certificada já é obrigatória por lei também, né? Tu não pode comprar madeira sem ver a origem da madeira. Então isso já está também legislado por outras normas, né? Então a gente inclui isso também. Mas o mais importante, volto a insistir, claro, porque a gente tem que manter esse princípio, não há dúvida, não podemos abrir mão disso, mas qualquer investimento no centro, claro, obviamente que de acordo com os padrões, dialogando com o próprio centro, óbvio, né? Ele já é por si só sustentável. O centro ele foi preparado, existe um comportamento do cliente, dos políticos, enfim, da prefeitura. Ele é visto de forma comercial, assim. Tu vê os horários comerciais, tudo funciona. Ou seja, de segunda a sexta até às 6 horas. De segunda, de tarde, aí pega depois das 8, das 19 horas, é outro centro. Sábado e domingo é outro centro. Entende? Esse tem que corrigir. A gente tem dados. Esse lado que ele tem que corrigir, ele é à noite, sábado e domingo. A gente tem dados que é um desânimo, assim, né? Exato, cerca de 400 mil pessoas uma depressão, tu olhar o centro centro, todos os dias. Tu vai, por exemplo, mas aí que está a visão de talvez política e comercial, tu analisa ele bombando, né? Mas tá bombando. É que faltam investimentos. Então, o que tem que ser corrigido depois das 19 horas, sábado e domingo e feriados. Porque a gente tem muita reclamação exatamente da falta de segurança pequenos, no centro. Mas nós temos alguns exemplos, tá? Chalé da Praça 15, o restaurante que tem na Riachuelo, aquele Ateliê das Massas, é verdade. É uma procura muito grande. Sim. Não chega a ter lugar às vezes. O Twin,
que é na subida da ladeira, que é um barzinho pequeno, porém, depois das 19 horas, se vocês observarem, tem tido um movimento mas sábado e grande. domingo não está aberto. Sábado e domingo não está aberto. Entendeu? Mas é por isso que eu digo, se acontecerem investimentos, se esse projeto for levado ao pé da letra e acontecerem investimentos no centro, pode mudar a característica do centro. Pois é, aí o que precisamos? Né? E aí, quem sabe estacionamento. Quem sabe as lojas não abrirão até mais tarde, então. O sábado fechava ao meio-dia, já vão até fim de tarde. Exatamente. Por que não ao domingo, né? Aqueles cafés, restaurantes que nem nós temos em Buenos Aires, por que não poderíamos ter em Porto Alegre? O que o cara vai deixar ali num shopping no domingo se o centro não tem atrativo? Exato. E é isso que eu estava comentando. São os equipamentos que surgiram fortes na cidade que abandonaram o centro. Então precisa de incentivo, sim, vai corrigir essas distorções. Agora tem uma coisa, o mercado público sábado é bem... muito movimentado. Lotadíssimo. Não se encontra local para estacionar em sábado. Não. E tem estacionamento. Inclusive existia a intenção de fazer Ajudou, um estacionamento subterrâneo ali. Sim, sim. Agora, a gente vê durante a própria Feira do Livro, anualmente, que muda a cara do centro, exatamente. né? Durante aqueles dias tem que cuidar muito do feira. seguinte, eu sou um frequentador, sou porto-alegrense, nasci aqui e vivo a cidade. Vivo mesmo. Isso me ajudou muito, porque quando assumi a Câmara, eu conhecia tudo aqui, tudo. Do Lami a Navegante, tudo. Então, por exemplo, eu ando muito de bicicleta domingo. Para mim, melhor, não tem nada melhor domingo em Porto Alegre que andar de bicicleta. Isso para mim, né? Eu acho isso. Eu já vou de a pé mesmo. Eu adoro andar, sempre, até hoje, desde guri até hoje. O que eu me defrontei com a Feira do Livro, nos domingos? Bom, tô lá, eu moro em Petrópolis, vou lá, faço aquele roteiro dos parques, Marinha do Brasil, vou lá para a Feira do Livro. Não tem onde estacionar a bicicleta. Onde estão os bicicletários? Então, nós temos uma visão muito conservadora. Porto Alegrense é conservador, ele é do carro, não é só o estacionamento do carro. Não tem lugar para... Nós temos que Mas ter... isso tu não vai mudar, né? Mas como trabalhar com isso? Se não mudar, nós vamos avançar. Isso tu não vai mudar essa... Como é que não tem bicicletário? Não, tem tudo a ver com a cultura. Porto Alegre tem... Não, tem que ter tudo. Tem que ter também, né? Mas tu não vai mudar o cara... Porto Alegre tem a Avenida Ipiranga, Porto Alegre tem a Avenida Sertório, Porto Alegre tem a Avenida Farrapos, são avenidas planas, não tem porque não se justifica, e ruas com espaço para fazer mas eu acho que tu tem que incentivar, mas tipo um dia frio que nem hoje, um domingo frio, tipo assim, verão não estão em Porto Alegre, estão na praia, né? O inverno não sai, entendeu? Então eu sei porque eu tenho negócio ali na Praça da Alfândega ali. O domingo o que a gente faz lá? Durante a semana tu vai bem, domingo a gente dá 50% de desconto, porque não tem ninguém. Entendeu? Para tu trocar dinheiro e manter aberto. Então, quer dizer, tem que corrigir, tem que ter incentivo, estacionamento, limpeza, organização, várias coisas. Limpeza. Os equipamentos que existem... Mas essa própria questão do trânsito é um dos principais problemas do centro, durante o horário comercial, né? Tu não tem como transitar quase pelo centro. Mas em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, mas a gente vê assim, quando chega, porque o centro é essa ponta da cidade, tu não tem muito para onde fugir, é a ponta. É por isso que tu tem que facilitar. Olha, assim, ó, o que o mundo todo está fazendo? Isso é no mundo inteiro, as pessoas não estão mais usando carro. Nós não temos metrô, mas usam metrô, usam ônibus, nós temos um bom sistema de ônibus aqui. Por que não incentiva? Um bom sistema de lotação. Por que não incentiva, então, a determinados investimentos? Em vez de incentivar o carro é incentivado. Concordo. Né? Pelo governo federal. Pelo governo Aí de novo redução do IPI. Incentiva a casa, ótimo, excelente, mais casas. Porque aqui, ó, carro na cidade, poxa, é uma coisa assim, vê bem, eu sou vereador, é um pouco diferente, porque tu tá toda hora indo para... Agora, a maioria das pessoas, elas começam a trabalhar num determinado local e vão embora desse mesmo local, certo? A maioria. Elas têm um local fixo para trabalhar. Então, para que carro? Se ela vai, deixa o carro lá 8 horas e depois vai embora. Isso que eu estou falando é um conceito também universal. Mas uma coisa que o próprio Simonelli falou, eles não são mudados assim, né? Não, mas tem que trabalhar. Nós precisaríamos ter, realmente, as maiores cidades do mundo têm metrô, se locomove. A gente viaja e anda em outros países só do metrô. Isso. E Porto Alegre realmente tem uma carência muito grande nisso, né?
E Porque uma senão questão que não a haveria Simonete necessidade. levantou é a questão do centro após as 19 horas. Aqui, quem trabalha na Câmara Municipal e quer ir para a Zona Norte, por exemplo, tem que pegar um ônibus até o mercado público e outro ônibus até a Zona Norte, no caso. E se tu espera o ônibus depois das 6h30, 7 horas... Perfeito, é perigoso. É perigoso, todo mundo... Não, assim, 7 horas todo mundo some do centro, são né? diferentes, né? Nós, como lojistas, por exemplo, nós queremos que o pessoal circule de carro para que ele saia do trabalho e vá para o shopping. Senão ele vai pegar um ônibus para o shopping, já não vai. Então, tem vários interesses nisso. Realmente, Porto Alegre precisaria ter um metrô, né, para se locomover melhor. E eu acho que esse é um projeto, nós apoiamos muito esse projeto, porque realmente, se o centro se revitalizar e ficar melhor, é um local que todos vão. O pessoal do interior, que a gente falasse antes, ele vem para o centro de Porto Alegre, ele não vai para... Mas olha aqui, é uma coisa, um lugar que esse tipo de projeto, né, é importante, é necessário, porque o que a gente está fazendo, por exemplo, Cais do Porto, a Praça da Alfândega, a Praça 15, toda essa revitalização, em função da Copa, não é para nós, né? Para nós, porto-alegrenses. Esse projeto aqui é de 2004, não é? Isso aqui é para aqui, né? Projeto de 2004, nunca se imaginava que tinha Copa. Mas eu acho que o norte, de uma data, esse projeto teria que ser aprovado e ter umas datas para aproveitar o momento, né? Para aproveitar a Copa. Mas que o momento é propício em função disso, e que o prefeito Fortunato, acho que é um prefeito bem aberto a isso, né? Então, eu acho que o momento é bem apropriado para que se leve adiante esse projeto. Né? Uma outra questão que o projeto incentiva é que o próprio plano diretor, a revisão do plano diretor, já tem dispositivos que incentivam o repovoamento, né, do centro histórico. E o seu projeto também vai nessa direção, né? Como lojistas aqui, enfim, representantes do comércio de Porto Alegre, vocês acham que moradores voltando para o centro, tendo mais moradores, melhoraria a própria segurança e melhoraria a circulação nas próprias lojas do centro? Evidente que sim, e isso já está acontecendo, porque acontece que o imóvel nos últimos 2 anos sofreu uma valorização muito grande, vocês sabem disso. E no centro nós temos apartamentos antigos de grande tamanho. Então eu tenho acompanhado pessoas que têm se mudado, por exemplo, porque pegam uma vista maravilhosa do Guaíba. A gente hoje tem acesso a Facebook, Twitter. O que eu vejo de pessoas e amigos colocando fotos do Guaíba num pôr do sol maravilhoso de apartamentos do centro. Então tudo isso, a Rua Duque de Caxias é uma rua residencial, essencialmente residencial, e tem outros locais. Só que a segurança do centro ficou muito abalada nos últimos anos, naquela época que haviam os camelôs e tal, e desde lá ela não se recompôs. Então, à medida que não saíram novos investimentos residenciais no centro também, em função disso, foram para outros bairros, e tudo isso poderia voltar a acontecer, até porque existem prédios velhos que podem ser derrubados e serem feitos investimentos em apartamentos residenciais. Ou reformados. Ou reformados, né? Coisa que não há muito. Não há. Se olha, a nossa sede do Cindy Lojas é no 22º andar do edifício Santa Cruz. Então nós temos uma visão privilegiada de Porto Alegre. E ali a gente vê muitos prédios antigos e sem recuperação. Então isso seria muito importante, é de uma valia muito grande. Eu parabenizo o vereador por esse projeto, tomara que a gente consiga colocá-lo em prática. Né? E essa própria questão do comércio popular que tu falavas, né? Existe ainda no centro talvez um excesso de um comércio de tipo popular que não tem esse charme e glamour que o bairro tinha antigamente? Mas não. Ele tem, ele centrado na voluntários da pátria. Mas ele é bacana. Isso em qualquer lugar do mundo ele é necessário. Isso é bom. Isso é muito bom, né? Porque incentiva a própria Mas ele é formal. Aí vem uma questão. Mas ele é formal já. Isso é fundamental aqui, que nem o camelódromo e a voluntários. O problema não é ser mais simples ou mais chique. É a organização. O importante é se é formal ou informal. O grande problema para uma sociedade, para uma nação, é a informalidade. Isso acaba com uma sociedade. A informalidade, seja do que for. Então, o importante é ser formal. Na Voluntários, nós temos um comércio ali muito simples, mas organizado, formal. Não tanto mais. Não tanto mais, mas digamos, ainda tem, né? Assim como não só comércio de
vestuário, enfim, mas de alimentos também, temos vários no centro. Mas daí organizar. Aí tem que ter o alvará, as licenças e a fiscalização para que aquilo, como do chique também, continue adequado ao que a cidade quer e precisa. Né? O problema é a informalidade, que daí, no caso, o camelô. O camelô, qual é o grande problema? Nada contra o camelô. É que é informal. Vereador. E é que nem a carroça, nada contra a carroça, mas é informal. Que é outro problema no centro. Exato. Aliás, nós somos uma coisa importante também. É ruim para a sociedade e ruim para o cara estabelecido com número. Nós né? fizemos, Formal. eu instituí e presidi uma comissão especial sobre as carroças no ano passado, e ficou no relatório o seguinte: a antecipação já para esse ano, estamos forçando isso, da proibição de circulação de carroças durante 24 horas no Centro Histórico de Porto Alegre. Isso está no relatório e entregamos ao prefeito isso. Nós temos que também bater nessa tecla aí. Porque não tem cabimento circulação de carroças no centro, na minha opinião, em nenhum outro lugar, né? Só em zona rural. Mas no centro nem se fala. Né? Então também, aí não é um investimento, aí é uma postura. Né? E lei já existe para isso. Então o problema é a informalidade, não o tipo de... Mas voltando ao comércio popular, ele é não tão popular, porque nós podemos observar o seguinte: até uns 2, 3 anos atrás, as lojas da Voluntários eram lojas muito simples. Não tinham ar-condicionado, não tinham muitas condições. Chegava em dias que as lojas estavam cheias e não tinham condições de caixa, de tudo, as pessoas entravam em fila. Hoje, o consumidor mudou muito. Aquele consumidor antigo da Voluntário também vai a shopping. E ele existe, todas as lojas da Voluntário da Pátria, nesse último, apenas uma que nesse último verão não tinha ar-condicionado. Sim, há uma remodelação. Né? Existe uma remodelação, tanto a parte estética, da arquitetura, né, o conforto oferecido aos clientes e ar-condicionado. A única loja que não tinha ar-condicionado no centro, ela quase fechou no verão. E aí contratou uma consultoria e a consultoria disse: não, todos têm ar-condicionado. O público hoje ele se torna mais exigente. O consumidor hoje ele tem condições de programa, não é que nem na época da inflação. É, que é um reflexo também, né, da ascensão da classe C, da classe B. Exatamente. Mas os últimos anos, após o projeto do camelódromo sair, o projeto, por exemplo, do chalé foi um que saiu por causa dos camelós que saíram, né? Os decks do mercado, uma série de mudanças no centro elas estão acontecendo e empresas instalando. Vamos ter uma danceteria moderníssima, logo na Mauá agora, em um mês, moderna, uma das melhores dancerias de Porto Alegre. Também isso já é que estamos falando depois das 7, já digamos, um cravo de uma mudança de postura, né? Então os caras estão investindo bastante, vai ser a melhor danceteria de Porto Alegre, moderna, atualizada. Aí tu já vai botar uma casa de sopa ao lado. Não, né? eu vou botar, eu vou fazer o esquenta no chalé para ir para a danceteria depois. Né? Mas então, há uma mudança assim, e ela vem acontecendo. Só que um projeto como esse, ele poderia antecipar 10 anos de revolução, né? Exato. Bom, a gente está quase chegando aqui ao final do programa. É claro que o Centro Histórico sempre rende boas conversas, né? Mas para finalizar aqui, eu gostaria das considerações finais de cada um de vocês. Podemos começar por ti? Pois não, eu gostaria de agradecer o convite. O Cine de Lojas de Porto Alegre está sempre pronto para participar de qualquer debate em função da melhora da cidade. Cumprimentar o vereador Beto Meixo pelo projeto. Espero que siga adiante, que a gente consiga efetivá-lo realmente, porque o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre só quer o bem do comércio e da cidade de Porto Alegre. Obrigado a vocês. Tá ótimo. Simonete, também sempre pronto aqui para um debate sobre o centro. Sempre. Eu fico feliz, né, em que eu gostaria muito desse projeto. Primeiro porque a minha consolidação como empresário começou no centro, estou no centro, sou morador do centro há 30 anos, então de problemas do centro eu entendo bastante, né, porque eu convivo dia e noite. E é um projeto que vem de encontro e eu acho que ele conseguiria diminuir tempo. Em vez de acontecer em 10 anos, poderia acontecer em 3. Eu acho que isso seria muito importante. E obrigado pelo convite. Sempre precisar, estamos às ordens. Tá certo, vereador. Então tem 2 apoiadores aí desse projeto. De primeira, né, o Cine Lojas e o Sindipoa sempre foram grandes parceiros do meu mandato aqui na Câmara, como secretário também na SMAN, foram excelentes parceiros. Assim como outras instituições que a gente falou aqui, CDL, FEComércio, Federação, enfim, CEPORGS, várias instituições. Isso aqui foi fruto de muito debate, muita conversa, quando se falava tanto da revitalização do centro e não acontecia nada, na real.
Aconteceram melhorias, como foi falado, de lá para cá, mas insuficientes, né? Não há como nós realmente resgatarmos o centro sem incentivo tributário, infelizmente. Não tem como. Nós não desistimos, o projeto de 2004, desarquivamos a cada ano tem que haver o desarquivamento de um ano para outro, porque não desistimos, acreditamos nesse projeto, e vamos continuar mobilizados, não só eu como vereador, mas as entidades aqui, os moradores do centro também querem isso, né? A cidade quer isso, né? Então nós temos que só tentar achar uma maneira de quebrar essa resistência de alguns técnicos da Secretaria da Fazenda e vamos fazê-lo. Tá certo, então desejo muito sucesso ao projeto, sucesso também à revitalização do centro e à revitalização do comércio no centro. Agradeço a presença de vocês aqui nos estúdios da TV Câmara, agradeço também a sua audiência. Porto Alegre em Debate termina aqui, a gente se vê na próxima edição.